Graça e paz, eu sou o seu professor de pregação expositiva. Sou o pastor Márcio e nós vamos ter mais uma videoaula. E essa videoaula de pregação expositiva será através de slides para melhor te ajudar a entender o conteúdo. Então vamos lá, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos começar aqui o capítulo 4, a Escritura para a Teologia Reformada. Qual é a importância e qual é o conceito que a teologia reformada tem com relação à Escritura, à inspiração das Escrituras, a suficiência e a natureza das Escrituras? A confissão belga, que é uma confissão reformada, e se você desejar saber qual é a posição reformada acerca de algum tema teológico, você deve consultar as principais confissões teológicas, e a belga é uma delas. A confissão belga diz: confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21. Depois Deus, por seu cuidado especial para conosco e para com a nossa salvação, mandou os seus servos, os profetas e os apóstolos, escreverem sua palavra revelada. Ele mesmo escreveu com o propósito, com o próprio dedo, as duas tábuas da lei. Por isso chamamos esses escritos de sagrados e divinos e divinas escrituras. Em nosso tempo, a autoridade das Escrituras tem sido atacada de todos os lados, tanto dentro da igreja como por fora da igreja, como pela cultura, pelas ideologias, pelos pensamentos anticristãos. Por esta razão, se faz necessário, mais do que nunca, reafirmarmos a nossa convicção na sã doutrina e batalhar pela fé que uma vez por todas nos foi entregue, como diz Judas no verso 3 e no verso 4. Chappell diz o seguinte acerca da pregação expositiva: nos tempos atuais, dois poderes antagônicos desafiam a exposição eficaz da palavra de Deus. O primeiro inimigo comprovado do Evangelho é a erosão da autoridade. As filosofias do subjetivismo caminham de mãos dadas com os céticos da verdade transcendente para forjarem um clima cultural antagônico a qualquer forma de autoridade. No entanto, como o apóstolo Paulo percebeu há muito tempo, este repúdio aos padrões bíblicos inevitavelmente torna as pessoas escravas de suas próprias paixões e vítimas do egoísmo de cada um. Então, o primeiro inimigo que Chappell vai falar aqui, que deve ser combatido nos nossos dias, é essa erosão da autoridade. Então, essa falta de defesa pela verdade absoluta, porque é uma característica da pós-modernidade dizer que não há verdade absoluta, essa relativização de tudo, faz com que, de algum modo, isso tenha afetado a igreja, e ela não tenha acreditado, e às vezes até mesmo não tem proclamado a autoridade das Escrituras, e tem deixado de ter a Escritura como sendo a autoridade final para todas as coisas, para colocar a experiência, os sentimentos em torno da interpretação e não a própria Escritura. E ele continua dizendo aqui também que há uma outra dificuldade. Diz: o segundo inimigo que se opõe à eficaz comunicação do Evangelho surge frequentemente como um incompreendido efeito secundário do primeiro. Pregadores evangélicos, reagindo à secularização da igreja, bem como da cultura, podem erroneamente fazer a instrução moral ou da reforma da sociedade o foco primário de suas mensagens. Então, outro problema que ele aponta aqui, segue como consequência do primeiro, é que os pregadores, às vezes, na boa intenção de pregar contra a cultura, de pregar contra a imoralidade e assim por diante, deixam de pregar a mensagem central do Evangelho, que é
de fato, Cristo Jesus. Entender que o Evangelho é essencialmente uma relação restaurada do homem com Deus, com o mundo e consigo mesmo e com o próximo. Então essa é uma exortação muito importante para nós pensarmos sobre essa questão aí. Aí a gente pode ver também sobre a questão, agora um pouco mais técnico, sobre a questão do processo para o registro da revelação. Quando lemos a palavra de Deus, temos o resultado final desse processo. Então a Bíblia é o resultado final de um processo de revelação que vem ao longo dos tempos. Deus vem falando, os profetas falavam o que era ordenado pelo Senhor. Por meio de verbalização, Deus falava mesmo, audivelmente, visões, sonhos, e estas eram as maneiras básicas e outras que Deus utilizava. Estes transmitiam fielmente essa revelação aos destinatários. Contudo, meus irmãos, é importante a gente entender que o principal alvo da revelação proclamada é o seu registro. Então, o que isso quer dizer? Qual é o propósito principal de Deus ter revelado de várias maneiras e formas, como em Hebreus 1 diz? A maneira ou as maneiras pelas quais Deus se revelou, ela teve como propósito de levar ao registro dessa revelação. Então eu fiz um quadrozinho aqui, apenas para ilustrar isso, o processo da revelação, ou do registro da revelação. A Escritura é o registro inspirado da revelação. Lá em Números 12, 6, por exemplo, Deus mostra que a credencial de um profeta é através de visões e sonhos. Então isso tornou-se um padrão a partir dali. Então todo profeta, ele tinha como credencial, para mostrar que de fato ele era um profeta de Deus, visões, sonhos, eram uma maneira que Deus mostrava, e cumprimento dessas visões e sonhos, porque se não se cumprisse, isso demonstraria que o profeta era falso, e deveria então ser eliminado do meio de Israel. Aí depois então dessa revelação, com essas credenciais, nós temos a proclamação. As profecias não eram dadas para os profetas, mas para outras pessoas destinatárias. Então a profecia não era do profeta, não era o profeta que era proprietário da profecia. Ele era apenas um canal, um instrumento, um proclamador daquilo que Deus ordenou. Então a profecia ela tinha um destinatário, pessoas, povos, autoridades. Então Deus utilizava do profeta para que estes fosse um proclamador dessas profecias. Então os profetas eram simplesmente instrumentos, eram boca de Deus para o povo. E aí nós temos um terceiro e último passo desse processo, que é o registro disso, ou seja, é a soma da mensagem revelada ao profeta, os eventos também que envolveram a entrega dessa mensagem. Quais eventos? Por exemplo, você tem o dilúvio, você tem Torre de Babel, você tem Sodoma e Gomorra e vários outros eventos que foram eventos que revelaram o quê? Juízo de Deus. São juízos prévios que apontam para um juízo final, que é na consumação. Então esses eventos históricos, e o principal evento da história é a encarnação de Cristo, sua morte e ressurreição. Então são os eventos mais importantes da história. O próprio evento em si histórico já é uma revelação de Deus. E a Bíblia ela é o registro de tudo isso que a Escritura ela apresenta. Então é importante nós compreendermos essa questão aí. Falando agora sobre a suficiência das Escrituras, cito aqui mais uma vez a Confissão Belga. Confessamos que a palavra de Deus não foi enviada e produzida por vontade humana. Essa é a citação que eu li no início. Então, essa confissão vai dizer então aquilo que a Escritura afirma, que a revelação não foi dada por vontade humana, mas homens separados por Deus para que pudessem transmiti-la. Também a mesma Confissão Belga diz o seguinte: recebemos todos esses livros, a Escritura, o registro, e somente esses, como sagrados e canônicos, para regular, fundamentar e confirmar nossa fé. Cremos sem dúvida nenhuma em tudo o que eles contêm, não tanto porque a Igreja os aceita e os reconhece como canônico, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam,
pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas nela se cumprem. Então, aqui a confissão diz que nós aceitamos apenas esses livros que estão compondo a Escritura, como inspirados, como canônicos, não apenas não é por causa da igreja simplesmente aceitar, mas por causa das várias evidências internas e externas de que eles são de fato livros inspirados por Deus. Então isso é fundamental nós compreendermos. Outra coisa importante a gente vai ver com relação à declaração da Confissão de Westminster, ela vai também falar nessa mesma direção. Volto a afirmar a você aquilo que eu disse bem no início da aula, que as confissões reformadas, elas afirmam, elas mostram que, de fato, a teologia reformada acredita com relação aos temas variados que a Escritura nos apresenta. Dentre eles, a inspiração da palavra de Deus. A Confissão de Fé de Westminster diz, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus, de sua vontade necessária à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido de fazê-lo escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, resumidamente, o que a confissão aqui diz é que Deus se revela através da criação. O Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a obra das mãos de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a própria Escritura declara que Deus se revela por meio da criação. Romanos 1 também vai dizer a mesma coisa. Porém, ainda que Deus se revele através da criação, não é suficiente. Por quê? Porque ela não tem condições de revelar o caráter de Deus, no sentido de falar se ele é uma pessoa, se não é, se é uma força, se a sua vontade, se ele falar sobre a redenção, sobre a queda e assim por diante. Então ela é insuficiente para a redenção. Por isso, Deus utilizou de homens e eventos para revelar a sua vontade e mantê-la registrada de forma inspirada, que é a Escritura, para que nós pudéssemos interpretar não só a criação, como também toda a nossa vida e o plano redentor de Deus. Então esse é o princípio aí da confissão de fé. Ela também diz que a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. É importante ser recebida porque é para Deus. Então a autoridade da Escritura, ela não depende de concílio, de igreja, de teólogo, de nada disso. Ela depende de si mesma. Então ela mesma testemunha acerca de si mesma com relação à sua autoridade. E por último, citando aqui a Confissão de Westminster, diz o seguinte: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas é por quem serão examinados todos os decretos e concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, o que a confissão diz é que ela mesma, como confissão, os concílios, pensamentos, decretos de concílios, opiniões, antigos escritores e assim por diante, por melhor que sejam, eles não podem ser regra de fé. Eles não podem ser tidos como absolutos. O único instrumento absoluto para resolver toda controvérsia religiosa, toda controvérsia teológica, é a Escritura, que é juiz supremo, que é o Espírito Santo, que é o juiz supremo, falando através da Escritura. A Escritura, então, é a voz do Espírito Santo para desfazer qualquer tipo de controvérsia
que existe. Michael Horton ele vai falar que o fato de nós reformados crermos nas suficientes escrituras, isso leva naturalmente ao fato de que nós temos a escritura como nossa única regra de fé e prática. Isso não quer dizer também, parafraseando o que ele quer falar nessa citação, não significa que pelo fato de que a escritura para nós ela é suficiente e que ela é a autoridade final, que nós vamos desprezar a cultura secular, desprezar o conhecimento secular. Paulo, por exemplo, lá em Atenas, ele cita filósofos, lá em Tito também cita, e por várias vezes ele menciona, algumas vezes, conhecimento secular, poetas, filósofos da época. Então isso demonstra que Paulo tinha um conhecimento da cultura da época, da filosofia grega, e ele utilizou disso para poder instruir a igreja. Então nós não podemos desprezar o conhecimento secular, porém devemos interpretá-lo com a Escritura. Esse é o princípio que nós devemos ter. Aí tem a continuação da citação, afinal a Escritura não está interessada em dizer-nos todas as coisas sobre tudo, e o mundo de Deus está aberto à investigação de todos. Mas as realidades transcendentes do caráter de Deus, suas ordens e sua obra salvadora, não estão disponíveis ao filósofo, cientista, artista ou terapeuta. A sabedoria secular pode nos levar à verdade sobre a revolução dos planetas, mas não pode explicar a natureza de Deus, ou a culpa e a redenção. Ela não pode nos levar à verdade acerca de como somos salvos da ira de Deus, pois recusa-se a crer que isso seja sequer uma realidade para o início de conversa. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, disse o apóstolo Paulo, porque ela não se amolda às perguntas, muito menos às respostas da sabedoria secular. Então, nós temos esse perigo também de querer nos encantar com o canto da sereia do mundo, de achar também que lá existe o verdadeiro conhecimento. As verdades que eles defendem só são verdades na medida em que elas estejam de acordo com as Escrituras. Esse é o princípio reformado acerca das Escrituras. Agora vamos falar sobre a natureza da inspiração das Escrituras. É importante que nesse breve estudo nós possamos compreender o que é inspiração das Escrituras, para que o temor e a seriedade envolvam ainda mais os nossos corações. O pregador precisa acreditar e entender realmente de mente e coração essas verdades centrais para expor a Escritura. Como que ele vai pregar algo que ele não acredita que é verdade? O Dr. Ernest Maia, ele vai falar sobre a palavra nos mostra quem é Deus e quais são as suas reivindicações. A palavra foi nos concedida para que a recebamos. Deste modo, criamos em Deus e nos relacionemos com Ele de modo pessoal e amoroso. Daí a tentativa constante por parte dos inimigos de Deus em destruir a Bíblia, lançando dúvidas, ridicularizando ou simplesmente ignorando. No entanto, os discípulos de Cristo a recebem como palavra de Deus. Então, o que ele vai mostrar aqui é exatamente aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Quando Paulo declarou essa verdade, ele se referia ao que nós chamamos de Antigo Testamento, pois o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito completamente. Porém, Paulo, falando isso, aplica naturalmente também ao Novo Testamento. O apóstolo Pedro, ele fala na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, referindo-se a Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Então, entenda que Pedro está falando aqui que os hereges deturpavam o que Paulo escrevia, como também as demais escrituras, significando, portanto,
que Pedro considerava o que Paulo escrevia como sendo escritura da mesmo pé de igualdade que o Antigo Testamento. Nós temos aí a colocação do teólogo Warfield, que diz o seguinte: o que é levado é tomado pelo portador e transportado pelo poder do portador, e não pelo seu, para o destino do portador e não do seu próprio. Declara-se aqui que os homens que falaram da parte de Deus foram tomados pelo Espírito Santo e levados pelo seu poder ao alvo por ele escolhido. Então o que ele está mostrando em resumo aqui é que os homens que Deus levantou para serem portadores da palavra, eles fizeram isso porque foram escolhidos para isso, e a mensagem, a operação foi total do Espírito Santo para que eles pudessem falar. E essa é a razão porque se afirmar que a palavra profética é tão firme. Então eles não tinham dúvida de falar, assim diz o Senhor. Embora seja falado ele diz aqui, ainda que seja falado que pela instrumentalidade de homens, é em virtude do fato de terem esses homens falado, levados pelo Espírito Santo, é uma palavra diferente. Ou seja, eles não poderiam falar uma palavra diferente daquela dada pelo Espírito Santo, porque eles foram conduzidos, levados. Não é transe, é bom dizer, como no Espiritismo, mas eles eram homens movidos dentro das suas condições para que pudessem transmitir a palavra de Deus. É isso que o Warfield está mostrando. Aqui tem uma tabelinha aqui, de Norman Geisler, onde ele faz uma citação, eu cito o Norman Geisler dizendo o seguinte: em suma, a definição adequada de inspiração precisa ter 3 fatores fundamentais: Deus, o causador, os homens de Deus que serviram de instrumentos e a autoridade escrita ou sagradas escrituras. Então vamos lá, ele quer dizer então que Deus é o causador da inspiração, então ele é o que leva, é o Espírito de Deus que move, então ele é o causador. Os autores bíblicos são os instrumentos nas mãos de Deus para levar esta mensagem, como já foi dito, e a Escritura é o produto final desse processo de inspiração. Então a Escritura é o processo final de tudo isso aí. Então é importante que tenhamos o entendimento de que existem 3 perigos em relação à Escritura, do entendimento. Primeiro é defender que a Bíblia é o registro da experiência judaico-cristã. Isso é o que os liberais afirmam, que a Bíblia seria apenas um livro religioso, que expressa um pensamento religioso. Outra coisa é defender que a Bíblia contém a palavra de Deus, que é o que os barthianos falam, né? Karl Barth defendia isso. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E o outro perigo que ocorre muito é a experiência interpretando a Escritura, como fazem muitos hoje no meio evangélico, utilizando o subjetivo, a experiência como instrumento. Então, a Bíblia não é um registro, um registro religioso da experiência judaico-cristã. A Bíblia é o registro inspirado dessa experiência, mostrando o plano redentor de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E a experiência não interpreta a Escritura interpreta a experiência. Vamos parar até aqui no capítulo 4 e vamos continuar mais uma pequena parte desse capítulo. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse processo de entendimento. Amém.